Gente, já faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu não sei nem mais como é que faz. Mas no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês as atualizações das minhas leituras, que são muitas. É essa prateleira aqui, quase que toda. Então vamos começar, porque tem um pouco de livro aqui. Começando por esse lado aqui, né? Esses daqui são livros que eu tenho a pretensão de continuar lendo, né? Que eu só peguei e taquei aqui e não li nada, né? Mas aqui são livros que realmente tá aqui no meu radar atual. O primeiro é o volume 1, né, da Guerra dos Tronos. E, gente, eu quero muito, muito, muito mesmo ler essa saga, porque eu tenho muita curiosidade na escrita desse autor. E eu sei que tá inacabado e tudo mais, mas eu quero muito ler todos os livros, né, até lançados até então. E eu nunca li. Já assisti a série até a quarta temporada. Depois eu não sei mais o que acontece, entendeu? E ele tá aqui porque está no meu radar. O segundo livro, que é Mãe Rússia, uma história filosófica da Rússia. Ele é um livro que eu coloquei nos meus 12 livros para ler em 2026. Eu já li boa parte desses livros, depois eu posso trazer uma atualização para vocês. Mas eu comecei a ler esse livro, eu li somente a introdução, e eu já amei demais esse livro, porque realmente vai tratar a questão filosófica, cultural, artística da Rússia e como que todo esse arcabouço de cultura mesmo fundamentou vários aspectos da vida russa, tanto na parte imperial quanto na revolução que teve da Rússia e até hoje, né? Então, assim, é um livro que eu tenho uma baita curiosidade de ler. Já levei ele uma vez pro estágio e caiu café, e assim, meu livro, se não tiver com lombada quebrada e café, não é meu livro. Bom, o outro livro é um que, inclusive, eu vou trazer aqui para fundamentação teórica, né, da geografia política e geopolítica, que é Geografia Política e Geopolítica, do Vanderlei Messias da Costa. Eu comecei a ler esse livro, eu tô na metade do capítulo 1, e ele é um livro base para estudar a geopolítica. É um livro de um escritor brasileiro também, então assim, é um clássico dentro das universidades de geografia, relações internacionais, por aí vai, quando se pega uma bibliografia sobre essa questão. Mas eu, como tô organizando os estudos e ao mesmo tempo organizando os conteúdos, eu dei uma pausa. Então esses livros aqui têm somente pausas, né? Boa parte deles. Esse aqui que tá nessa pilha é um livro que eu tenho uma curiosidade pra caçar, entendeu? O que ele pode me dar, né? Geografia, Literatura e Arte, Inspirações para Construir Diálogos. Esse é um livro que eu quero muito ver se esclarece para mim onde eu posso enxergar a geografia na literatura de não ficção ou na literatura de ficção. Então eu acho que os artigos que estão aqui dentro desse livro, que é um livro de artigos, né? Meio que acho que talvez esclareça melhor para quando eu estiver lendo um livro eu consiga achar a geografia com mais facilidade, talvez, enfim, desmistificar essa relação que a arte está distante da geografia, sabe? Mais ou menos isso. Mas aqui é um livro só de consulta, que eu ainda não estou consultando, mas ele vai acontecer. Bom, esse livro aqui, ele está parado faz alguns bons meses, que é a biografia do Churchill. E, gente, vou explicar porque ele tá parado. Na verdade, porque todas essas leituras aqui estão paradas. Porque TCC, gente, aconteceu meu TCC, aconteceu minha defesa, fui aprovada, mas as minhas leituras ficaram totalmente paralisadas. Esse aqui era um livro que eu estava lendo na área de membros da Gabi Junks. Ela ainda tá tendo a leitura, né, desse livro, não sei agora quando é que ela vai parar a leitura, porque ela também se atrasou por questões pessoais também, porque eu acho que ela tava de mudança, algo do tipo, não lembro agora o motivo, mas ela também atrasou o calendário e tudo, então eu não sei quando mais ou menos ela vai acabar essa leitura, mas assim, é uma biografia
muito boa. Eu parei no capítulo 4, foi no capítulo 4, na página 129, foi até onde eu consegui ler. Mas, assim, é um livro muito bom, eu gostei muito da escrita do autor, é muito fofoquinha, assim, histórica, sabe? E dá pra gente aprender bastante da contextualização histórica e muito da figura do Churchill, principalmente, questões de curiosidade, do que ele pensava. Até então, tava sendo uma biografia muito legal de ler. Quero muito voltar e terminar ainda esse ano. Mas, né, vamos ver, gente, vamos ver. O outro livro, que é esse livro aqui da história da filosofia, que eu li o ano passado, eu terminei o volume 1, né? Esse ano é pra eu estar finalizando o volume 2. Gente, eu tô travadona nesse livro. Sério. Nunca mais eu peguei. Eu parei na página 91. E eu acho que já era pra eu estar... Olha... Gente, já era pra eu estar na metade desse livro, praticamente, de acordo com as metas que eu coloquei, que era, acho que era pra eu terminar em novembro. Mas assim, atrasei real. E esse é um livro que, desde o volume 1, eu leio 1 ou 2 capítulos por domingo, né? Então eu quero muito acelerar, sério mesmo, porque essa coleção é muito boa. Traz um resumo muito bom. Você pode usar um livro desse como consulta, porque ele é muito resumido, a linguagem é fácil, por mais que seja muito denso. É muito denso, porque é filosofia. Mas, assim, é bem bom. Eu preciso voltar, né? Eu preciso voltar pra tudo isso aqui que tá parado. Meu Deus do céu. Entra aí, meu filho. Gente, ó, esses três aqui, ó, tá parado, já vai fazer aniversário aqui. Eles vão fazer aniversário, que estão aqui, né? Eu preciso voltar pra eles. O primeiro é O Tempo e o Vento, O Continente. Eu já li o volume 1, eu tenho que voltar para o volume 2. Eu iniciei, mas eu parei, gente, na página 334. Eu preciso voltar pra esse livro aqui. Eu lembro da história, tipo, eu lembro muito. O Érico Veríssimo, eu acho que depois de Machado de Assis, pode se tornar um dos meus escritores favoritos brasileiros. Sério, eu amei o volume 1 desse livro. E ao mesmo tempo eu fico com receio de terminar, entendeu? Então sabe quando você entende que se você pegar pra ler, você vai querer ler tudo de uma vez e vai acabar? Então, eu sou muito procrastinadora. Quando o livro tá bom e eu tô faltando, tipo, 100 páginas pra acabar, gente, eu enrolo. Eu enrolo demais. Então eu tô sentindo que eu tô fazendo isso com esse livro, porque ele é muito bom. Só que eu não tô conseguindo ler, porque eu sei que eu vou engatar. E quando eu engatar, vai acabar. Aí eu fico triste, entendeu? A questão da dependência emocional, vou ter que tratar com terapia. Ó, o outro livro, as meninas ficam tirando sarro de minha cara porque tá aqui há muito tempo. Gente, eu vou terminar, juro, vou terminar em algum momento. Esse livro aqui foi de um clube das meninas, do Clube Livros sobre Livros, da edição de Portugal, que eu participei com elas. Eu não li tudo, eu parei nele, que eu comecei a ler Intermitências da Morte, aí eu não li, nunca mais voltei a ler. Comecei Equador, parei também porque tava no Kindle, aí eu falei assim, não, esses livros eu preciso deles físico, né? Eu ainda não tenho. Mas esse aqui foi a última parte, né, do clube que eu participei ativamente, né, O Crime do Padre Amaro. E eu nunca mais voltei pra ele. E as meninas ficam tirando sarro, falando que é pra eu botar ele na estante, que eu não vou terminar, que eu tô na página 162. Gente, eu vou terminar sim. Respeita meu tempo. Olha, quando eu terminar esses livros, vocês vão ver. Vou ver o quê? Eles terminados, porque vários continuados eu não tenho nem como me dar prêmio, porque tá tudo parado, eu continuo e começo outras coisas. Mas eu vou terminar, viu? Vou terminar. Gente, eu tô correndo porque são muitos livros. Ó, esse livro aqui é um livro de estudo que tá aqui parado também já faz um bom tempo, que é A Cidade Antiga, do Forster. E assim, preciso voltar a terminar esse livro. Só que eu acho que ele vai ser um bom complemento para algo que está acontecendo, que na verdade que começou a acontecer esse ano e que vai durar aí muito tempo, que é os meus estudos, oficialmente, né, com um planejamento de livros, com uma sequência lógica de livros. Então, assim, também não tô com pressa de finalizar esse livro aqui, porque ele é complementar para os meus estudos. Então, não tenho pressa, mas ao mesmo tempo quero muito terminar, porque é um livro muito bom. Ó, chuchuzinho esse livro. Maravilhoso. Agora a gente vai pra uma bomba. Ai, gente. Gente, isso aqui, ó, gatilho, viu?
Na área de membros da Jean, Books Anatomy, ela fez esse projetaço aí de mais de um ano, lendo As Mil e Uma Noites, esse box da Biblioteca Azul. Gente, um minuto de silêncio. Eu já li os 4 volumes, eu tô tentando criar coragem pra encarar esse último volume, que é o maior de todos. Gente, pelo amor de Deus, foi um sacrifício eu terminar os 4 volumes. Eu quero saber onde vai ter, né, forças da minha pessoa pra terminar isso aqui. A lata de livros, gente. Quero que vocês entrem aí em corrente de oração. Porque, assim, de hoje que tá aqui parado. Não abri, eu nem comecei a ler, tá? Não comecei. Enfim, gente, mas ele tá aqui. Eu acho que é mais fácil eu terminar Crime do Padre Amaro do que eu voltar pra Mil e Uma Noites. Mas continua aqui pra eu tomar vergonha na minha cara em algum momento. O outro livro é esse maravilhoso calhamaço, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que também fez parte da área de membros da Jean, que foi uma leitura coletiva que ela fez no ano... Foi nesse ano, né? Porque eu já tô meio coisada das ideias. E aí eu parei na página 364. E aí, tipo assim, com a agonia de TCC, de matérias, de estudo, de estágio, de ida e volta, eu não consegui acompanhar, porque a minha rotina realmente não me permitia acompanhar. Mas assim, enquanto eu tava lendo, eu tava gostando muito. E aí o pessoal terminou a leitura já há muito tempo. E eu voltei, eu não continuei a leitura, né? Retornei pra página 1, vou falar assim, vou ler esse livro direito. E aí, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, foi voltar mesmo, sabe, a leitura pra degustar a escrita do Thomas Mann, a história que ele desenvolve aqui nesse livro é surreal. Agora eu estou na página 340, mas assim, faz algumas semanas que eu não pego nele, eu confesso, mas eu preciso voltar para não esquecer dos detalhes que ele vai falando aqui nesse livro, né? E muita gente amou demais o final do livro, tanto a experiência, mesmo sendo um livro considerado muito difícil, com uma carga filosófica absurda. Muita gente gostou muito do livro, né? Se prendeu à história. E eu também, né, me prendi na história, estou me prendendo. E eu quero muito finalizar urgentemente este livro. Bom, ainda na área de membros da Jean, que é uma área de membros de livros difíceis, de desafios, que ela não amolece. Ela agora decidiu, depois de Mil e Uma Noites, colocar o maior livro do mundo, que é Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Coisas leves, coisas básicas. Uma leitura tranquila que vai levar aí um ano, ou mais de um ano, não lembro agora o tempo, né? E eu tô atrasada. Assim, eu queria muito ler esse livro. Eu lembro de ter escutado a resenha da Tati Feltrin sobre esse livro. Na verdade, não é sobre esse livro, né? São 7 livros. Eu não sei se está disponível ainda no canal da Tati, mas eu lembro enquanto ela estava contando a narrativa, me deixou muito curiosa. E por mais que eu não lembre, tipo, eu não lembro do que se trata quando eu assisti os vídeos, eu tenho essa coisa que eu posso assistir, eu posso pegar um spoiler, e se não for algo muito marcante, eu não vou lembrar. Mas às vezes eu lembro da sensação que eu tive. Então, tipo assim, nossa, me despertou curiosidade. E esse livro foi a história que eu lembro de ter ficado curiosa pra saber o desenvolvimento. E a Jean, quando ela falou, olha, vamos ler, eu falei assim, ok, não quero saber de nada, eu vou ler. Só que aí eu tô atrasada, né? Eu me lasquei também, eu também não me ajudo. Mas assim, a galera já tá terminando o tomo 1, né? Nessa edição aqui da Nova Fronteira, são 3 volumes, né? São 3 tomos, e cada tomo tem uma quantidade de livros. Nesse volume 1, tem 2 livros. Então a galera tá indo pro tomo 2, que eu não lembro agora quantos volumes, né? Quais são os livros que tem no tomo 2, porque ele não tá aqui no quarto. Mas aí eu preciso dar uma adiantada aí pra alcançar a galera, ainda mais que vai ter férias de um tomo pro outro, a Jean vai dar 15 dias de férias, então eu acho que dá pra eu adiantar porque minha rotina tá muito tranquila, tá muito leve, graças a Deus, por enquanto, né? Por enquanto, porque a gente sempre procura tribulação, mas eu preciso voltar. E enquanto eu tava lendo, não falei, eu parei na página 120, e é um livro que não tem
tanto parágrafo assim, então não é bom parar não, tá? Eu sei. Eu mesmo me dou esculacho, não precisa ninguém me esculachar. Bom, agora eu venho pra esse aqui. Minha cara nem arde, eu sei. Eu venho pra esse aqui, que é um livro que eu estava lendo junto com umas meninas aqui. Ai, meu Deus, olha, gente, sério, eu preciso tomar vergonha na minha cara. Que eu falei no grupo lá com as meninas que eu vou terminar esse livro agora, em julho. E eu estou na página 138, tá? O livro aí tem suas 951 páginas. Ai, mas assim, gente, é sobre ter fé. Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo, entendeu? Mas é porque a gente quer muito terminar de ler esse livro, né? Pra a gente sentar e fazer, sabe, uma sessão filme, onde a gente vai assistir o filme desse livro aqui. E todo mundo amou muito o livro. As pessoas terminaram extremamente rápido. E eu li um pouquinho hoje, que hoje eu não tava com concentração, porque eu recebi a nota do meu oficial, né, do meu TCC. E aí eu divaguei, mas eu vou voltar para este livro e terminar com Feitiços este mês, tá? Bom, antes de ir para esses livros aqui que são de não ficção, eu tenho ainda um outro livro que é um desafio que eu tenho que terminar ainda este ano, tá? Que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Gente, eu dei uma andada absurda nesse livro, porque realmente ele me viciou. Mesmo o Victor Hugo me enchendo a paciência, falando do nada, de uma personagem específico, um mosteiro específico, uma parte da revolução em específico. Homem, pare. Mas eu não posso fazer muita coisa, né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas, ó, tô terminando, hein? Tô terminando. Gente, sério, a história tá ficando muito empolgante. Pra quem já leu, não vou dar spoiler, tá? Mas pra quem já leu, eu cheguei finalmente na parte do desenvolvimento do romance. Sim, o Victor Hugo começa a desenvolver o romance a partir da página 800. Com essa, eu me despeço de vocês, tá? Porque não tem condições. Não tem condições. Mas enfim, gente, é isso. Bom, agora vamos para os meus livros de não ficção, de história, de estudo, de catástrofe, de bomba, de guerra, tudo o que um geógrafo ama, com todo respeito. Bom, gente, como eu falei pra vocês, estou tendo aí um período, né? Eu tive um período aí de montar uns estudos específicos que algumas das minhas amigas daqui da internet mesmo, de leitoras famosas, periguetes literárias, falaram que queriam estudar um pouco mais sobre a história, essa questão da geopolítica, e aí eu falei assim, bom, se vocês quiserem eu monto uma coisinha. Elas falaram, quero, então eu falei o quê? Bora! E foi isso que aconteceu. E dentro desses estudos são basicamente, até agora, duas vertentes. Então vamos estudar o mundo numa história geral do mundo, dividido em idades. Idade antiga, idade média, idade contemporânea e blá blá blá. Até então, estamos na síntese global, que lemos A História Concisa do Mundo, um livro que me irritou profundamente, que foi esse daqui, né? Já foi lido e tudo mais. Me irritou porque a autora tenta fazer um método comparativo e ela não consegue. Então ela embaralha tempo e espaço e para o geógrafo isso é inadmissível. Bom, me dá um pouco de estresse. Fora que, para quem não é geógrafo, se perde, entendeu? Que eu já tô vendo que eu tô perdida no lugar. A pessoa também que nem sabe o lugar que tá, aí se perde também. Então a escritora deixou tudo um pouco embaralhado ao invés de ajudar. Eu não gostei muito desse livro, não. E o segundo livro, né, que sela essa questão da síntese global pra gente entrar definitivamente na Idade Antiga, é este querido aqui. Ascensão e Queda, uma história do mundo em 10 impérios. Eu li a introdução do livro e eu já me apaixonei. É um livro bem curtinho em comparação ao outro. O ruim é que a folha é branca, tá? E li o capítulo 1, que ele vai falar sobre o Império Acádio em primeiro momento. Então ele vai falar de um dos primeiros impérios do mundo até chegar no Império Americano. Então, assim,
ele vai fazer uma viagem no tempo, e eu tô achando esse livro muito interessante, muito, muito, muito interessante, sério mesmo. A escrita, ela é leve, ela não é difícil, né, o autor, ele simplifica muita coisa, ele traz ali uma curiosidade, mas ele também conta a história em si, traz personagens principais, as sucessões, e algo que eu amei nesse livro foi porque ele trouxe três palavras fundamentais para quando a gente vai estudar geopolítica, que é poder, território e guerra. Então, assim, ele já começa na introdução falando essas três palavras chaves para estudar geopolítica. Fora a questão do império em si. É a palavra, né? Império. Mas, assim, tô apaixonada. Eu estou apaixonada. O próximo império que eu vou ler e estudar é o Império Romano. E, enfim, gente, é algo que eu falo com as meninas, que leitura de não ficção, e basicamente esse projeto mesmo, né, não é uma leitura conjunta, não é leitura conjunta, é estudo. Então, qualquer curiosidade, qualquer artigo, qualquer coisa que envolva documentário, vídeo, enfim, que envolve o que a gente está estudando, é sempre muito enriquecedor, porque às vezes, obviamente, um livro não vai abarcar tudo, num documentário não vai abarcar tudo, mas há uma complementaridade. E eu acho isso muito legal. O meu papel dentro desse projeto é mostrar a geografia num todo, e tentar buscar e entender o que é que esses livros de história trazem e como a geografia pode auxiliar, né, no entendimento do que a gente está estudando. Então, aqui ele trouxe principalmente a palavra território, que é uma palavra muito desenvolvida no meio acadêmico geográfico, com seus diversos segmentações, né, como territorialidade, desterritorialização, enfim. Então, é trazer essa parte um pouco mais conceitual de termos que os historiadores trazem e que a geografia tem como os seus objetos de estudo, né, além do espaço e do tempo. Enfim, então esse aqui é um livro que está dentro desse projeto de estudo global. Até então, só tem esse livro aqui, tá? Eu vou ler um livro depois dele, mas que não tá no estudo, é só para complementar, porque enquanto eu tava caçando os livros, eu achei que complementava, e eu já taquei aqui. E aí eu deixo como indicação aí para quem tiver curiosidade, que é Por que os Impérios Caem? Roma, América e o Futuro do Ocidente, do Peter... Eu nem falei o nome dos outros, perdão. Do Peter Hart e John Ripley. Então, assim, é um livro curtinho também, folha branca, mas que na minha cabeça vai ser um ótimo complemento. Enfim, mas eu vou ler depois desse daqui. Essa aqui é uma leitura pra gente terminar agora em julho, por isso que eu tô falando desse, que é a que eu vou pegar logo em seguida. Bom, aí entra o projeto maioral, o projeto do meu coração, que é o projeto da história da Rússia, os estudos sobre a Rússia. Tudo começou quando a gente estava querendo ler Dostoiévski, e até agora o projeto de Dostoiévski foi um pouco ampliado, então assim, não tá sendo o projeto do Dostoi, mas o projeto da história da Rússia, né, a geopolítica russa em si. Ele saiu e começamos oficialmente nesse mês de julho. Esse projeto do História Global começou em janeiro, fevereiro, por aí. Já o projeto da Rússia começou agora em julho, com o primeiro livro, esse daqui que eu já li, e tá sendo uma releitura, né, eu vou reler também com as meninas, História Concisa da Rússia, que é um livro, ó, maravilhoso. Esse livro, sério, ele é maravilhoso. Vamos aí ler por 3 meses, basicamente. E eu não tenho o que dizer, porque eu já li, eu só sei dizer que ele é maravilhoso. Ele conta a história da Rússia de forma esplêndida mesmo, do início lá, sabe? De Khrushchev até o Putin, até o momento, né? Um livro bem recente. E, enfim, é um livro muito legal. Eu coloquei ele para ser o iniciador, né? Porque ele sintetiza muito rápido e, ao mesmo tempo, tem uma linguagem tranquila, a história da Rússia, né? Que não é pouca coisa. Dentro desses estudos, eu coloquei, ao mesmo tempo, temos o lado que tem uma linha, tem uma ordem cronológica que é bom você ler um, depois o outro e realmente na sequência.
E o outro lado é livros extras, que a galera fica tirando sarro de mim porque eu só boto calhamaço. É isso aí. E acabou, não vou me justificar. Mas o livro que é o livro extra, digamos assim, né? É os Romanov. Gente, não tem. Eu nem procuro me defender, sabe? Porque não tem como me defender. Já li também, como vocês podem ver, tá todo marcado o livro, então também vai ser uma releitura pra mim, que eu estava com muita saudade de voltar nessa leitura, principalmente na escrita do Montefiore. Gente, sério, é uma fofoca muito boa, a escrita do Montefiore é maravilhosa. E aí eu falei para as meninas, olha, não é um livro pra gente querer estudar e pesquisar. Não, lê esse livro, ó, com tranquilidade, na paz de Deus. Lê como se fosse uma fofoca, porque ele conta muito assim. O livro de estudo, vocês estudam isso aqui, pega esse aqui para estudar. Esse aqui só degusta, entendeu? Só repara nos nomes, repara nos acontecimentos, repara no contexto histórico, geográfico, o lugar, o que é que desenvolveu. Então, assim, não é para estudar, é só para vocês se ambientarem ali na Rússia Imperial, entende? E aí depois a gente vai continuar lendo as biografias, né, dos imperadores, enfim, dos personagens principais do Império. E é isso, até então no Projeto Rússia, estamos aí com esses dois livros aqui. Esse livro aqui que tá meio que escondido e ao mesmo tempo não tá escondido, vocês estão vendo que eu tô usando o vídeo para organizar, né? É um livro que eu quero muito começar a ler, mas eu não sei quando que eu vou ler, que é Rússia, né? A Revolução Russa. Revolução e Guerra Civil. Eu quero muito começar a ler esse livro logo. Por quê? Porque para estudar a Revolução Russa no nosso projeto, acho que é só ano que vem mesmo, acho que no início do ano que vem talvez, que a gente pega os livros da Revolução Russa e eu já quero ter lido, entende? Enfim. E aí eu quero começar a ler em algum momento, e por isso que ele tá aqui. Mas eu não peguei pra ler esse livro. Eu só fico observando ele. Enfim, um outro livro que eu estou lendo com uma das meninas também, que é esse aqui. Eu acho que eu não consigo falar, gente. Primeiro, é um nome alemão, e segundo, é exatamente o que vocês estão vendo, é sobre a polícia, uma parte da vertente, né, da polícia do Terceiro Reich. Então, é um livro que vai contar a organização do Terceiro Reich na SS. Então, assim, é um livro, não é um relato, sabe, de alguém que tava ali dentro e tal. É um livro muito bem histórico até. Tá sendo bem interessante e tá despertando curiosidade da gente estudar a Alemanha. Gente, sério, olha, por que eu não me envolvo com gente menos perturbada que eu? É tudo no mesmo nível, gente. Todas no mesmo nível. É impressionante. Aí eu fico com uma renca de livro parado querendo começar vários. Aí fica difícil, minha galera, mas eu amo. Tem no coração essa periguidade toda. Mas enfim, tá sendo um livro bem interessante de observar a organização que acontecia internamente na polícia secreta, né, alemã, no Terceiro Reich, enfim. E é isso, gente. E, inclusive, esse é um livro bem baratinho. A gente comprou de forma bem barata, tá? E tá sendo marcada por uma caneta. É isso, gente. Essas aqui são as minhas atualizações. Ai, minha caneta vai cair. Por isso que eu boto deitado. Essas aqui são as minhas atualizações de leitura. O que é que tá acontecendo ou não acontecendo, ou acontecendo bem pouco por aqui. Sim, uma prateleira de livros em andamento. Porque é sobre não ser normal, não é mesmo? Pra que ser normal? Vamos conversar aqui um pouco pra que a gente ser tão normal, galera. A gente tem que ter uma disfunção. Enfim, é isso, gente. Qual será o próximo vídeo? Será que eu venho com isso aqui mais tranquilo? Ou formando uma segunda camada? Veremos, né? Cenas dos próximos capítulos aí.